Olá, galera. Vamos aqui iniciar nossa live. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Joy, Tânia. Hi, Joy. How are you? Tânia, Leandro. Estamos esperando aí, Viviane. Cadê você? Oi, Tiago, Suzana, família aqui também, meu irmão, Vanessa. Pessoal, estou só aguardando. Viviane, por gentileza, entra para eu poder te convidar. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui aguardando meu convidado entrar para a gente poder iniciar. Viviane, por gentileza, entra para eu poder fazer o convite. Certo? Estamos aguardando. Aê, olá, professor. Tudo bem? Bem, Tudo bem jóia? você? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você? Bem, vamos conversar. Tudo certo Tudo aí? jóia? Tudo Tudo jóia. Se você puder colocar o fonezinho, fica tá. melhor, professor. Tá, ela vai pegar aqui para mim Sua minha parceira, assistente, a dona do Instagram. Peraí, assistente de live. ela é especialista em live. Tudo bem, Viviane? Só mais um pouquinho, pessoal, para a gente iniciar. Sim, pronto. Pronto. Só vou pedir para você focalizar melhor. Aí, É, agora sim, agora tá ficando bom. pronto, podemos. Podemos? Ok. Então vamos lá, gente. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Silvana, né, graduada em Educação Física e Pedagogia, com aperfeiçoamento em Atividade Física para pessoas com deficiência, pós-graduação em Fisiologia, Treinamento Desportivo, Educação Física Escolar, Motricidade Humana. Sou apontadora da Federação Paulista de Voleibol, Confederação Brasileira de Voleibol Sentado para Pessoas com Deficiência, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, e atualmente eu trabalho na rede pública do Estado de São Paulo, na Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia, Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Trabalho com educação há 21 anos, e nós escolhemos esse tema
esportes paralímpicos, voleibol sentado e inclusão na escola, porque ele faz parte do nosso conteúdo de educação física no Estado. Então, nós sentimos a necessidade, né, de conversar um pouco mais sobre esse assunto e de trazermos aqui convidados que possam melhorar o nosso conhecimento, né, fazer com que a gente aprenda cada vez mais sobre esse assunto. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, que eu vou apresentar para vocês, que é o professor Ronaldo Gonçalves de Oliveira, né, que aceitou prontamente o nosso convite. Eu já agradeço, professor, estar aqui conosco. E o professor Ronaldo, ele é orientador de esportes paralímpicos do SESI São Paulo, é doutorando em engenharia biomédica, ex-técnico das seleções brasileiras masculinas, júniores, feminina de vôlei sentado, técnico da equipe feminina de voleibol sentado do SESI São Paulo, 14 vezes campeã brasileira consecutiva. Depois nós vamos falar mais sobre isso, professor. E o introdutor do voleibol sentado no Brasil. Então, é com muita alegria que a gente te recebe aqui. E eu passo a palavra para você falar um pouquinho mais sobre você e para a gente poder começar o nosso bate-papo. Bom, boa tarde para todos. Primeiro, obrigado pelo convite. Como você disse, eu introduzi o voleibol aqui no Brasil em 2002, né? Era uma modalidade que o Comitê Paralímpico não tinha ainda, eles tinham muita vontade que tivesse, que fosse desenvolvido, só que era um pouco complicado na época. Como é um esporte que você tem que deslocar no chão, os próprios deficientes tinham muito preconceito, porque eles achavam que era tipo meio que se arrastar no chão, né? Então foi bastante difícil. Mas a gente, com bastante carinho e persistência, acabou dando certo e é uma modalidade paralímpica que vingou muito rapidamente, né? Em pouco tempo, em 18 anos que existe no Brasil, a gente já tem resultados muito expressivos, né, dessa modalidade. Ó, Ronaldo, o Joey está falando um oi para você aqui, que é muito bom te ver aqui, que é o nosso Ah, tá. presidente da Zona Pan-Americana, né, de paravôlei. Joe Campbell, sim, Isso, vixe, ele é o nosso DJ presidente. exatamente. Ô, Ronaldo, como que você conheceu o vôlei sentado? É assim, eu trabalhava com voleibol antes, com voleibol para não deficientes, com escolinhas de voleibol, né? E aí eu estava trabalhando numa instituição com educação física adaptada e com bocha, que eu sou oriundo mesmo é da bocha, né? Eu fui técnico da seleção brasileira de bocha também no começo, que é uma das minhas grandes paixões, que é o trabalho com os cadeirantes mais severos, né? Então eu gosto muito. E aí eu peguei outro dia, estava nessa entidade e falei, vou dar uma olhada aqui no site algumas coisas sobre voleibol convencional. Tava meio com saudade de trabalhar nas escolinhas de vôlei. Trabalhava na escolinha de vôlei daquele antigo time de Suzano aqui, né? Na cidade, que era um time bem forte. Eu gostava desse trabalho de base. E aí eu fui clicando nos sites lá e por algum botão eu apertei errado, né? Sempre aquela atrapalhada. E aí caiu no site da World Paravôlei na época, que era WOVD naquele momento que chamava. E aí eu cliquei lá, curioso, cliquei e vi lá aquelas fotos, eu não entendia nada de inglês. Não entendo até hoje, né? Mas tudo bem. Não, hoje melhorou um pouquinho. E aí eu achei muito interessante aquilo lá. Foi paixão à primeira vista, porque eu olhei as fotos, né? E falei, eu vou fazer isso aqui no Brasil. Eu vou fazer, vou tentar desenvolver. Vou tentar, não, na minha cabeça eu estava muito positivo, né? Eu falei, eu vou fazer esse negócio no Brasil. E eu tinha uma equipe de basquete em cadeira de rodas e tinha uma amiga minha que trabalhava em São Paulo, com cadeirantes também e tal. E eu liguei para o pessoal do futebol de amputados na época, era uma associação que chamava BDA, que era a Associação Brasileira de Desporto para Amputados. E
e os convidei. Falei, ó, vou fazer aqui um primeiro torneio, né, aqui em Mogi das Cruzes e tal. Vocês não querem participar? Eles falaram, mas a gente não entende nada, não sabe nem como fazer. Eu falei, eu também não sei, entendeu? Então estamos todos juntos no mesmo barco. E fomos, sem saber de classificação funcional, fiz um torneio com premiação, tudo bonitinho, sem saber de classificação funcional, sem saber de absolutamente nada. E a partir daí eu mandei um relatório para o Comitê Paralímpico Brasileiro e uns 7 meses depois eu consegui uma verba do comitê para fazer o primeiro Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado, que foi em maio de 2003, em Mogi das Cruzes também, né, na cidade de Mogi. E foram 7 equipes participando. Era um verdadeiro terror, né? Porque ninguém sabia jogar nada, né? Era um manchete-ball, eu falava, era um manchete-ball, era uma visão horrível. Mas, para aquele primeiro momento, foi muito importante, porque a gente teve 7 equipes, né? Então, todos foram. A gente foi se envolvendo. E teve que ter uma técnica de convencimento. Eu fui até um pouquinho antes no Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados, que eu também tinha uma equipe de futebol de amputados, e fui lá no Rio de Janeiro, em Niterói, na Andef. E fui perguntando para todo mundo, fui conversando: olha, vocês não querem tentar, experimentar? Eles falavam: o quê? Vou. Voleibol eles chamavam de voleibol de bunda, pra você ter uma ideia. Voleibol de bunda? Não, nem pensar, não vou me arrastar no chão, já. Enfim. E aí eu tive a ideia, eu falei assim, vou pegar minha equipe de futebol de amputados, vou botar eles para jogarem um pouquinho lá na quadra, de forma recreativa. Eu fiz isso porque eles já tinham jogado aquele torneiozinho em Mogi. E aí eles foram passando os outros equipes e falaram, olha, sabe que não é tão feio assim, né? Não é tão ruim e tal. E eles foram sentando alguns para experimentar. E a partir daí a gente foi conseguindo. E eu fui ligando para as pessoas que eu conhecia da bocha, de clubes que tinha bocha, da minha época, né? Aí falando, olha, eu queria pedir para que você viesse, exigir que você viesse no Campeonato Brasileiro. Ele falou, mas não tem equipe. Falei assim, não, mas eu não estou pedindo, eu estou mandando. Entendeu? Você não acaba a amizade, sabe? Era bem assim, era uma técnica de convencimento bem, assim, pouco autoritária, né? Olha, se você não vê, acaba a amizade, tá bom? Então, aí a pessoa, enfim, conseguimos bastante equipes, por se tratar do primeiro, e a partir daí nós fizemos a primeira seleção nacional. Aí você vê aí se você quer que eu continue a história ou se você quer fazer outra pergunta. Não, eu quero perguntar para você o seguinte: nesse torneio que você fez em Mogi das Cruzes, foi um torneio misto ou você já conseguiu dividir equipe masculina e feminina? Não teve feminino nem nesse torneio e nem no primeiro Campeonato Brasileiro. Só foi masculino. O primeiro Campeonato Brasileiro masculino foi um ano depois, no segundo ano que teve o Campeonato Masculino, é que teve o primeiro Campeonato Feminino. Porque mulher é muito mais difícil de achar, né? É isso que eu ia perguntar para você. Por que será, Ronaldo, que mulher é muito mais complicado? Porque mulher, se você está lidando, é bastante compreensível, né? Se os homens eles já tinham preconceito de sentar no chão e ficar arrastando, você imagina uma mulher amputada ficar se arrastando, né? Em termos, deslocamento, né? Que eles entendem como arrastar. A mulher já é vaidosa por natureza. É muito mais fácil você ver um homem amputado com a prótese para fora do que uma mulher. Agora está melhorando um pouquinho isso daí. Porque até pouco tempo atrás a mulher ia para o caixão de prótese, ninguém nem sabia que ela tinha sido amputada. Porque a mulher é muito mais vaidosa, né? Então é muito mais difícil. Mas a dificuldade para se arranjar mulher, ela é em qualquer modalidade olímpica ou paralímpica. Isso é uma coisa. Só que no voleibol sentado era mais complexo ainda por conta da questão de jogar sentado. Entendi. Ronaldo, e como é que você fez com o equipamento, com rede, com poste? Porque você, pelo que você me disse, você viu as fotos num site, pesquisou, mas não teve aquele contato ali diretamente com a modalidade, né? Você foi fazendo e acontecendo. E com relação aos equipamentos, como que você fez? Tudo adaptado à rede de vôlei convencional e o poste da rede do convencional. E eu deixava mais baixo, pegava suas medidas e aí fazia tudo adaptado com esse material até que a gente começasse a ter um material correto, né? Com os Uhum, gomos certinhos, tal e tudo mais, né? entendi. Porque você tem uma ideia, a gente não entendia nem por que era menos gomos, né? 8 ao invés de 10, que era para poder passar o coto por baixo, enfim.
né? Tamanha a ignorância que a gente tinha no começo. Mas isso foi logo no começo, depois foi sanado, porque logo depois do brasileiro masculino a gente já fez uma seleção nacional e a partir daí já começamos a ter um material melhor. Eu ia perguntar isso para você. Quando é que você percebeu que estava dando certo? Olha, eu percebi pelo primeiro campeonato internacional que nós participamos, que foram 6 meses depois de realmente introduzido a modalidade, nós fomos jogar um campeonato para-pan-americano e tinha, por exemplo, era no masculino só Estados Unidos, Brasil e Costa Rica. Mas Estados Unidos já participava há muito tempo de Jogos Paralímpicos. E na fase classificatória, a gente com 6 meses de voleibol sentado, ganhamos da equipe americana. Depois nós perdemos na final. E eu lembro que na época eles se questionavam, mas como é que pode um país que tem 6 meses de voleibol sentado vir aqui ganhar da equipe americana, né? Eles não estavam assim, estavam descrentes, porque era muito pouco tempo realmente. Mas é porque a gente conseguiu uma parceria com a confederação, com a CBV na época, e a gente conseguiu fazer uma seleção em treinamento em tempo integral. Então nós treinávamos em 2 núcleos, um no Rio de Janeiro, em Niterói, com o Alexandre, né, que era meu assistente técnico, Alexandre Medeiros, e eu aqui em São Paulo, junto com a Ana Carolina, treinando em São Paulo, outro núcleo. E os atletas que eram de fora moravam ou na Andef ou moravam lá no Ibirapuera, e eles treinavam 6 horas todos os dias. Então, foram 6 meses de treinamento assim intenso, muita parte de fundamento, parte técnica de iniciação, porque eles não tinham, e deu certo, você acredita? Assim, 6 meses deu um up muito bom. Realmente 6 meses é pouco tempo, né? Tem que haver muita vontade, muito É, interesse, porque é pouco tempo realmente. Mas parabéns, viu? Muito é. legal. E aí, E você aí tem. depois nós ficamos em segundo lugar, né? Nós não conseguimos, aquele dia valia a vaga para os Jogos Paralímpicos de Atenas. Sim, Mas aí em 2005, como eu fui da seleção júnior, eu montei uma seleção júnior para participar do primeiro Campeonato Mundial Júnior. E nós ficamos com a medalha de bronze. Nós só não fomos disputar a final porque nós chegamos assim na Eslovênia no mesmo dia, 1 hora, 2 horas depois depois de uma viagem super longa, 2 horas depois já fizemos o jogo contra a Bósnia. E nós perdemos de 3-2, se eu não me engano, 3-2. A gente estava assim com uma seleção também muito novinha, né, nova de tudo mesmo. Senão a gente teria ido até para a final, que foi contra o Irã. Mas nós ficamos em terceiro lugar. Aí lá eu já vi. Nós temos uma base futura, para um futuro bem próximo, que é muito interessante, muito boa. E aí foi indo. a partir do momento, né, Ronaldo, que você começa a ter contato com equipes de outros países, a descobrir a Sim. forma de jogo, você começa também a melhorar o próprio trabalho feito aqui no Brasil, né? É super importante essa questão de você conhecer outros trabalhos, né? Sim, verdade. Legal. Ô, Ronaldo, qual foi o primeiro clube de vôlei sentado no Brasil? Você tem um registro disso? Tradef, sim, é o Tradef, onde eu trabalhava, né? Na associação que eu trabalhava, que eu tinha uma equipe de bocha e dava aula de esporte de educação física adaptada. Trabalho de apoio ao deficiente, Tradef, de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Legal. E aí agora a E o gente vai primeiro campeão brasileiro é a Associação Niteroense de Deficientes Físicos, Andef, de Niterói. de Niterói. É. Legal. E como é que surgiu o convite para você assumir a seleção brasileira? Olha, na realidade não foi convite. Você estava Porque ali, naquela época, quando que a gente foi formar, logo depois do brasileiro, a gente fez a Associação Brasileira de Voleibol Paralímpico, a BVP, que foi o João Batista Carvalho, que foi o primeiro presidente do CPB, ele foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Vôlei Paralímpico. E aí tinha que formar uma comissão técnica e tinha que formar uma diretoria técnica. Só que na época, interessado no vôlei,
não tinha nenhum professor, só tinha eu de formado e o Alexandre Medeiros do Rio de Janeiro, de todos que estavam participando da equipe. Quando eu fui chamar os atletas, eu tinha que chamar técnicos também, né? E só tinha eu de formado, o Alexandre Medeiros, que era formado, e a Carol, Ana Carolina, que hoje é da Seleção Brasileira de Bocha, que era estagiária, ela era estudante. Aí eu falei, vou ter que pegar esse, né? Porque eu acho que você quer privilegiar, você tem que privilegiar. Não era uma coisa que era obrigatória, mas começar pelos professores de educação física, né? Então eu era diretor técnico da BVP, eu era fui técnico do masculino, assistente do feminino, depois técnico do feminino, porque eram poucas pessoas. Depois, obviamente, passado uma década de luta, quando a coisa começou a melhorar, e apareceu bastante pessoas, aí todo mundo estava interessado, aí veio as outras coisas que a gente conhece, faz parte da política do esporte, né? Faz parte. O Ronaldo, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto do SESI, porque eu estou olhando aqui, 14 vezes campeã brasileira consecutiva. Como é que consegue isso? É um pouco de, assim, ter muita persistência, né? Eu não tinha equipe feminina, eu montei em 2006, né? Eu falei, eu vou montar em 2006. Primeiro campeão brasileiro feminino também foi a Andef, que foi a Associação Niteroense, lá de Niterói, que foi em 2004. Aí em 2006 eu falei, eu vou montar uma equipe feminina. Eu era técnico da equipe masculina já daqui, de Suzano, e eu falei, eu vou montar uma equipe feminina. Só que eu vou montar uma equipe para ser campeã. Eu quero montar uma equipe já para ser soberana. Mas o que que eu fiz? Eu tive uma sacada, eu falei assim, eu gastei na época uns quase R$ 1.000 de telefone, que eu fui ligando para todos os técnicos de equipes olímpicas. Então eu liguei para Pinheiros, Paulistano, Sojipa do Rio Grande do Sul, em todo lugar do Brasil. Gastei uma fortuna na época de telefone. E nisso, as pessoas achavam super estranho, né, os técnicos, né? Que eu ligava e falava, olha, você teve alguém que teve algum atleta que amputou a perna de repente, teve algum acidente, que dá para jogar bola sentada, a pessoa ficava muito espantada. Mas nessa eu achei, por exemplo, que hoje que sempre foi da seleção, a Nathalie, que jogava na BB, ela é deficiente, mas jogava com os não deficientes. A Suelen, que também é da seleção, que jogava em Diadema, já tinha disputado jogos regionais, que não tem uma das mãos. E achei, por exemplo, a Janaína, no Pinheiros, que o rapaz da secretaria falou: olha, tem uma história aqui de uma menina que eu não lembro muito bem o nome dela, de uns 10 anos atrás foi atropelada na porta do Pinheiros, né? E aí ele foi e me deu um sobrenome, Petit. Que aí eu fui atrás e revirei o mundo atrás dessa Janaína. E ela é uma das 3 melhores do mundo, né? E tinha a mãe da minha filha, a minha ex-mulher, ela foi jogadora de vôlei. Eu não entendia muito de classificação, mas ela tinha um joelho muito ruim, porque ela já tinha passado por várias cirurgias. Eu falei, olha, ela chama Silvana, inclusive. Silvana, você tem um joelho tão ruim que eu acho que dá pra você jogar esse trem aí. Ela prontamente, que às vezes a pessoa que aparentemente não tem nada, ela tem um preconceito de jogar, né? Como que eu vou jogar, tal? E ela super prontamente falou, não, eu vou, vamos nessa. E eu trouxe, e ela foi mesmo, ela era uma mínima deficiência, que chamava na época, e foi da seleção brasileira por, sei lá, uns 7 anos da seleção brasileira de vôlei sentado, entendeu? E assim, e aí eu fiz essa equipe que tinha a mãe da minha filha, mais a Suelen e a Nathalie, que já sabiam jogar um pouco, teve que adaptar, porque foi muito em cima da hora, e 3 que não tinha nada, que apareceu 3 meninas do dia com deficiência para jogar vôlei, para você ter uma ideia, senão não ia dar WO. Com essa equipe a gente foi campeão brasileiro em 2006, naquele ano fomos campeões com masculino também, e daí nunca mais parou. E também porque eu tenho uma. Eu sou muito rigoroso, eu sou chato. Eu acho assim, olha, eu te dou para você as condições enquanto atleta e você só me entrega a sua alma e o seu sangue. Para mim tá ótimo, é um bom combinado.
E aí nós fomos, então a gente treina muito sério, 3 a 4 vezes por semana, tem preparação física, tem parte técnica, eles têm acompanhamento com psicólogo, com nutricionista. Mas, em compensação, eu peço a alma, mas eu também corro atrás de tudo para que a pessoa tenha tudo do bom e do melhor. Então, aqui, por exemplo, no SESI, todas as minhas atletas são registradas em carteira, tem assistência médica, né? Tem um aparato da Vila Leopoldina com fisioterapia, do voleibol convencional, com nutricionista, enfim, tudo que precisar elas têm. Então é um bom combinado. Eu dou tudo, elas me dão tudo também. Então fica tudo por isso mesmo. Mas eu sou bem chato para treinar. E a partir disso, a gente nunca mais perdeu nada. Porque eu sou uma pessoa assim. Eu falo, a gente tem que sempre ter humildade. Eu vou disputar agora meu 15º título, né, consecutivo. E eu sempre falo, trate como se fosse o primeiro. Porque faz mais ou menos uns 12 anos que a gente, nem 7 a gente perde, para você ter uma ideia, tamanho é a diferença técnica da nossa equipe. Só que eu sempre falo, trate como se fosse o primeiro, porque chegar lá em cima é fácil, duro é se manter. E isso você tem que ter muita humildade, porque senão você vai relaxando. Se você acha que você nunca vai perder, aí você vai relaxando. E eu faço mais coisas para motivá-las. Elas são a única equipe paralímpica feminina do Brasil que disputa campeonato masculino. Então já faz uns 6 anos, porque como elas não têm adversários no feminino, e até para mantê-las em altíssimo nível, porque eu não quero perder e não quero que elas percam, eu botei elas para jogar o campeonato masculino, de paulista e todos torneios que possam ter. E elas normalmente aí de 10 equipes masculinas, elas ficam em quarto, quinto, já chegaram a ficar em quarto. Quarto, quinto, sexto. Então elas assim, elas fazem algumas equipes masculinas passarem vergonha um pouquinho, entendeu? Muito legal isso. A próxima pergunta aqui, no caso, seria, tá um pouco relacionada ao que você explicou, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente Certo. sabe que as equipes de Superliga, né, os times de ponta no voleibol convencional, voleibol olímpico, e os atletas se dedicam exclusivamente à modalidade. No caso do voleibol sentado, consegue-se viver de voleibol sentado no Brasil, Ronaldo? Hum, Não, não, infelizmente, são poucas as modalidades que a pessoa consegue viver, uma modalidade paralímpica, que consegue viver dela. Você vai pegar assim, são os grandes nadadores, ou do atletismo, principalmente, que tem patrocínios pessoais próprios, né? Eu posso falar pelo SESI, pela estrutura que o SESI dá. Porque, graças a Deus, o SESI é uma estrutura excepcional. Então, os atletas aqui no SESI conseguem viver só do esporte paralímpico. Porque eles têm registro em carteira, eles têm assistência médica, eles têm todo um amparato. E aqui eu sempre falo, o SESI, aqui pra gente, e porque sempre foi minha filosofia também, a gente tem que ser mais do que um projeto. Um projeto esportivo todo mundo tem. Um projeto de vida é que as pessoas não têm. Então aqui eu tenho parceria, já faço parceria com a universidade, eu já chego para a pessoa e falo, ó, você acabou o ensino médio? Vamos estudar, filho, porque o esporte não dura para sempre, nem para paralímpico, nem para olímpico. Então, pego no pé para estudar, para fazer faculdade, tanto que a maioria dos meus atletas são formados. Ó, Césio, tá aqui, como você tem possibilidade de arranjar outro emprego? Vamos trabalhar, porque a vida não é feita só de esporte. Entendeu? Então, muitos também trabalham fora esse emprego que tem do SESI, né? E aí tem bolsa, né? Só que eu sou uma pessoa, eu acredito assim, principalmente os atletas paralímpicos, que é de um grupo que vem que tem pouca grana, né? Pouco acesso, pouca grana. Então, quando eles recebem uma bolsa, eles já querem sair torrando a bolsa. Eu já praticamente, eu me intrometo em tudo, né? Então eu sou praticamente um consultor financeiro. Eu já falo assim, você vai juntar quanto para comprar sua casa dessa bolsa? Eu encho o saco. Muitos já compraram casa só com bolsa atleta. Porque eu acho que a gente tem que ter para eles um projeto de vida. A gente não pode ter um projeto só de esportes. Porque senão seria até um egoísmo meu. Eu só faço o que eu faço porque eu estudei, né?
Então, eu faço eles entenderem o quão importante é o estudo e quão importante é o trabalho paralelo ao ser atleta. Aí eu falo, se você for ganhar bem trabalhando em 2 empregos, ótimo, pega todo o seu salário de atleta e vai investir numa casa, numa big casa, num comércio, numa coisa que seja para você, para o resto da sua vida. Então eu sou bem chato, assim. Eu sou chato, eu tenho que admitir assim, eu sou o chato, porque eu me intrometo em tudo. Eu falo assim, olha, aqui você não pode ter muito vida própria, não, tá? Ô, Ronaldo, eu vou aproveitar então que você está Tá. falando que você é chato e vou Sou. te fazer uma outra pergunta aqui. A gente vê muito por aí, ouve, na verdade, as pessoas se referindo aos atletas ou às pessoas com deficiência de uma forma meio pejorativa, né? Coitadinho, ai que judiação, ai que dó. E pelo que você está falando aí, no treinamento e na quadra, no jogo, não existe nada disso, né? Não, em absoluto. Desde a pessoa menos comprometida, sei lá, um amputado que bota uma calça jeans, você nem percebe que é amputado, até o meu cadeirante mais severo, é a primeira coisa que a gente já conversa. Eu já tenho cadeirantes aqui severos que chegaram aqui pequenos. Já conversa logo com o pai. Pai, olha assim, que seu filho não vai ser tratado como coitado e ele vai ter que aprender muitas coisas aqui. A ter a maior autonomia possível, até porque você não vai durar a vida inteira, depois quem vai cuidar, né? Então, assim, a gente ensina desde aquele mais comprometido, que ele tem que ter autonomia, ele tem que buscar capacitação no estudo e no trabalho, né? E que eu não vendo, eu falo assim, eu sempre brinco, né? Que até no SESI, já falei isso para o presidente do SESI, que só deu certo no SESI esse projeto porque eu nunca vendi um projeto de coitadinhos, né? Eu vendi um projeto de pessoas de sucesso. Então eu falo assim, eu nunca vou vender vocês como os coitados. Eu vou conversar como pessoas de sucesso, que são mesmo. Se eu for pegar a maioria dos meus atletas, eles viajaram o mundo inteiro. Eu não viajei ainda, acho que nem para o Paraguai. Brincadeira, já viajei um pouquinho, mas assim, eles viajaram muito mais do que eu. Eles têm muito mais acesso do que eu a muitas coisas, oportunidades até melhores do que a gente tem. Então eu falo, eu nunca vou tratá-los como coitados. Eles são pessoas de sucesso, bem-sucedidas, que se dedicam e tal. E é por isso que eu extraio tudo o que eles podem oferecer para a gente. Porque eles têm isso para dar, né? Então, nunca coloquei, eles nunca se colocaram nessa posição. Os meus são muito altruístas, entendeu? Legal, muito bom. Ô, Ronaldo, você tem a equipe, né, que representa o SESI no Paulista, nos campeonatos brasileiros, e você tem uma. Hoje em dia, você tem quantos atletas que trabalham com você do vôlei sentado? A idade, Eu tenho mais ou menos. Oi? faixa etária desses atletas? Qual é o Eu seu tenho mais. atleta mais novo? Ó, eu tenho mais ou menos no masculino uns 17 e no feminino agora uns 14. E tenho mais umas duas aí que eu tenho um projeto aqui de parceria com o projeto do Rio de Janeiro, que eles fazem um trabalho de base para mim. Então eu tenho, por exemplo, atleta no feminino, igual todo mundo fala assim, mas poxa, não é ruim você ganhar sempre, né? 14 vezes, tal, tal, tal. Eu falo não, que eu tenho pique pelo menos para ganhar mais 20 seguidos. Mas, por exemplo, eu já tenho duas atletas, uma que fez 18, que veio desse projeto, porque eu já vou preparando. Então eu tenho criança, menina de 7 anos de idade jogando voleibol aqui, treinando. Iniciação, brincadeira, recreativa, para ampliação da capacidade motora, mas já com foco no vôlei sentado. Eu tenho uma de 12 anos que fez 13 agora, fez 13, que ela é doida, acho que fez 13 agora. Que eu a levei no primeiro Campeonato Brasileiro adulto com 11 anos. Ela e mais outra menina de 11 anos, duas. Uma foi embora morar no interior. E ela ficou. E ela, assim, só que eu a levei para ela ver o jogo, né? Óbvio, né? Essa menina, ela já tá jogando.
que ela joga melhor que algumas meninas adultas que eu tenho. Com 13, acabou de fazer 13 anos em maio. E ela é uma beleza. Ela só fala, mas quando que eu vou poder jogar? Quando que eu vou jogar? Eu falo, olha, Yasmin, com 14 anos, filha, só tem que esperar mais um pouco. Queima não ser muito novinha. Então, ela vai ser, para mim, uma das melhores do mundo, elegíveis, porque ela é uma amputação congênita, né? Ela vai ser uma das melhores do mundo, porque ela está desde os 11 anos comigo. Ela já desloca, já faz movimento. Então, ela vive nesse métier. Se ela não for tivesse, no caso, tivesse a perna e ela talvez não fosse uma excelente jogadora de voleibol, uma top, mas no vôlei sentado ela vai ser, porque ela está vivendo esse métier, essa coisa, essa malandragem do vôlei sentado. Ela vai ser jogueira. Com 16 anos ela vai ser o que a gente chama de jogueira. Então, ela vai ser muito fera, essa menina. Só que eu já faço um trabalho, eu tenho outras lá, mais duas esperando, uma de 7, que é a Maria Elita, e tem mais uma outra menina de uns 8, 9 anos. Eu já vou vendo assim, ó, é jovem, tem uma deficiência, quer jogar vôlei, vamos, entendeu? Então a gente vai pensando lá na frente, no futuro, né? Precisa existir renovação, né, Ronaldo? Não tem como Sim. você Que é o que não está trabalhar. tendo no voleibol, é o que está acontecendo no voleibol. Todas as pessoas que estão no voleibol sentado são as mesmas de 18 anos atrás. Então isso é preocupante. Isso é preocupante, realmente. E aproveitando que você está falando de base, né, de renovação, como é que você enxerga a implantação do voleibol sentado dentro da escola, no ambiente escolar? Então, eu acho super importante. Porque, é assim, o voleibol é uma modalidade que todo brasileiro gosta. Tanto que é a segunda em gosto popular no Brasil há muito tempo, né? Então já tem essa coisa de brasileiro gostar de vôlei. E, e você pode perceber, toda vez que a gente faz uma dinâmica com aluno no ambiente escolar que envolve voleibol, porque como a dinâmica do jogo é a mesma do voleibol convencional, então ele é mega dinâmico. Tem o toque, tem a manchete, tem os 3 toques, tem tudo. Tem ataque do fundo, enfim, tem tudo. Ele, enquanto modalidade paralímpica, eu acho ele a modalidade mais atraente de se fazer. Porque você concorda? Ele mistura, é uma mescla de você entender o que é aquela modalidade e tentar se passar um pouco por aquela situação. Se você for botar ele para fazer natação, ele não vai saber a diferença da natação para deficiente ou para não deficiente, é mais difícil. Agora, o vôlei sentado, o basquete em cadeira de rodas, já é mais fácil de entender as limitações que os outros têm, as dificuldades e tudo mais. E como processo, o jogo, inclusive, eu acho excepcional, excelente. Porque é um jogo dinâmico. Porque eu concordo que é diferente que eu amo, por exemplo, a bocha. E eles até gostam de fazer. Mas é um jogo, até por conta dos deficientes que são mais comprometidos, é um jogo mais lento. Ele mexe mais estratégico, é mais com a cabeça, tal. Então, os adolescentes, as pessoas, os alunos, hoje, eles são virados no 220. Então é mais difícil de fazer eles se concentrarem para gostar daquilo lá, tanto como se fosse. Agora o voleibol sentado neles, gasta energia, ele joga, pula, vibra, corre atrás da bola. Entendi. Você Desculpa. conhece, Ronaldo, aí em São Paulo, principalmente, alguma escola que desenvolve algum trabalho de vôlei sentado? Gente, não tô com Normal. Covid não, tá? Pede uma É aguinha que aí. eu vou pegar uma água que Sim, parece que tem uma pena na minha garganta, só um pouquinho. tá bom. Vamos lá, pessoal, vamos aguardar o nosso convidado aí que foi pegar água e a gente vai olhando aqui no chat algumas perguntas que eu já selecionei uma aqui. Se vocês quiserem continuar enviando perguntas, pode mandar que a gente vai tentar conversar com o Ronaldo aqui mais um pouquinho, porque eu acho que é um assunto interessante, né? E
mesmo para as pessoas que não são do esporte, né, que não estão diretamente ligadas à escola. É um tema importante porque eu acho que cada um de nós aqui Voltei. conhece, cada um de nós aqui conhece uma pessoa que tem alguma deficiência. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui vale para o nosso dia a dia também, né? E isso é muito legal. Ô, Ronaldo, chegou aqui uma pergunta do Eita Clube. Quais foram os maiores desafios para você conquistar as parcerias que você conquistou? Então, os maiores desafios é porque assim, no Brasil foi feita uma assim, uma subida, né? A gente teve uma subida da questão do reconhecimento da pessoa com deficiência. Até 2000 não se falava em esporte paralímpico. Muito difícil você conseguir alguma coisa, ou quase impossível. A partir de 2000, 1996 em Atlanta já falou um pouquinho, mas em Sydney, nos Jogos Paralímpicos de Sydney, foi que começou a imprensa captar um pouco mais. Em 2004, com o Clodoaldo, que era o Tubarão, né, tal, chamado Tubarão, aí apareceu um pouco mais em Atenas. Em 2008 já veio uma coisa melhor. Já entrou canais grandes de televisão que mandavam repórteres para lá e tudo mais. Então foi ficando um pouco mais fácil. As dificuldades eram todas as possíveis e imaginárias, porque a pessoa, eu lembro quando você ia fazer um projeto para uma empresa, ela não queria associar o nome dela às vezes, a pessoa com deficiência, porque ela achava que aquilo poderia, de uma certa maneira, levar aquela limitação para a marca. Um pensamento bem arcaico. Depois que começou a passar na televisão a partir de 2008, foi mudando um pouco mais. E principalmente com a lei de cotas, aí foi mudando bastante. Que as empresas precisavam dos deficientes, não conseguiam achar deficientes capacitados para cumprir a cota, algumas empresas, aí foi o quê? Vamos para o lado do esporte. A gente traz ele para o esporte e cumpre a nossa cota. Então foi ficando um pouco mais fácil. Eu digo até que depois, quando entrou Bolsa também, atleta, ajudou bastante, tudo. Melhorou muito, muito mesmo do que era. Mas foi por conta, talvez, de outras leis, né? A lei do esporte, que você tem que dividir um percentual das loterias por esporte olímpico e, consequentemente, por paralímpico, Sim. porque senão ia ficar uma coisa muito desigual, né? E a lei de cotas. Mas hoje já melhorou essa coisa, né? Tanto que as pessoas não olham mais com aquela coisa, aquele ar de espanto quando vê uma pessoa de prótese, por exemplo. Antigamente era meio assim, né? As pessoas olhavam, né, muito. Hoje não, hoje a gente já está no mundo. E tem tanta gente esquisita no mundo, né, gente? Entendeu? Diferente, esquisita, com cabelo que vai até o chão, sei lá, entendeu? Hoje tem de tudo. Então, hoje acho que essa coisa melhorou um pouco, mas ainda tem dificuldades. Mas eu acho que é mais por conta da dificuldade de captação de dinheiro para o esporte, no geral, porque tem um monte de equipe olímpica aí que está passando perreio, porque não consegue nada. Entendeu? E equipe que todo mundo tem a perninha bonitinha, entendeu? Só que é a situação, né? É muito difícil para países, principalmente menos evoluídos na questão esportiva, assim, né? De marketing, essas coisas. Verdade. Ronaldo, voltando lá à nossa pergunta, você conhece alguma escola que desenvolva algum tipo de trabalho com relação ao voleibol sentado ou algum outro tipo de esporte paralímpico? Escola seja particular ou pública? Então, aqui, por exemplo, na rede SESI, como eu te falei que a gente tem que ser mais do que um projeto esportivo, todos os meus atletas, eles fazem palestras de capacitação. É um projeto que chama Pedagogia do Exemplo, é um projeto maior da casa. E todos os meus atletas, eles deficientes, eles fazem muitas palestras em clubes do SESI e em várias escolas do SESI.
A gente já foi para tudo quanto é lugar, do interior, de tudo quanto é lugar. Então, aqui no SESI, se trabalha bastante nas aulas de educação física. E pessoas que conhecem o voleibol sentado ou outra modalidade paralímpica que viu e que trabalha no estado, normalmente trabalha. Eu conheço aqui um monte, porque um monte me conhece. Muitos foram meus alunos na faculdade, então eu já trazia nas aulas os futuros professores, já vinham aqui direto fazer trabalho, interagir com os deficientes e tudo mais. Então, muitos trabalham aqui, pelo menos nessa região aqui do Alto Tietê, tem muitos que trabalham. Que bom, isso é importante, né? As pessoas precisam conhecer um pouco mais, né, sobre a modalidade, né? Isso é bem legal. Exato. Ô, Ronaldo, e agora nessa época de pandemia, como é que está acontecendo? Treinamento parado? Quais são as perspectivas? Como é que está essa situação aí? Olha, como eu te falo, aqui no SESI, tanto as modalidades olímpicas quanto as paralímpicas, elas têm o mesmo tratamento, né? O tratamento igualzinho. E até porque eu exijo que seja assim, né? Porque nós temos muitos resultados para casa. A gente tem um grupo de trabalho grande, desde o basquete lá com o Lula, né? Desde o vôlei, enquanto estava o Rubinho, que agora é o Marcelo Negrão, enfim, da natação. E um grupo que é um grupo multidisciplinar, que tem psicólogos, os nutricionistas, os físicos, os médicos e tudo mais. Então, a gente tem uma série de vídeos que foram feitos, cada um das suas modalidades, que foi para os atletas. Nós disponibilizamos todos os materiais que o atleta queria levar para casa para poder treinar. Então tem o vídeo do nosso preparador físico do vôlei sentado, ele faz vídeos do que a pessoa vai fazer e eles vão retornando esses vídeos do que eles estão fazendo. Então saiu cada ideia super legal, criativa, fazer flexão de cotovelo para trabalhar bíceps com botijão de gás, vazio, né, lógico. Então assim, teve de tudo. Foi muito legal assim. Então eles foram... E a gente retomou, fizemos essas 2 últimas semanas, agora não, agora estamos parados. O que a gente chamou de movimentação esportiva, que foi ele vir aqui só para ter um contato com a bola, mas individualmente, em horários separados, poucas pessoas. Só ele podia ter contato com aquela bola, que ele tinha a sua bola. E foi até legal, porque no meu doutorado eu desenvolvi equipamentos para treinamento de vôlei sentado. E eu usei os meus equipamentos, porque era ele treinando com o equipamento. Foi muito bom. Aí, entendeu? Foi muito legal. Então, agora não, agora estão em casa de novo, sendo acompanhados, todos. Então, a gente fez uma boa estrutura para que eles tivessem esses treinamentos online, né? Sim. Esse acompanhamento. A nutricionista manda formulário cada 15 dias, psicóloga, formulário a cada 15 dias, tudo mais. Então, tá bem, a gente está bem. Tanto que quando eles chegaram aqui para fazer essa movimentação esportiva, para a gente ver a quantas andava, eu falei, vai vir um desastre, né? Teve gente que voltou mais magra de quando saiu, e assim 70% do físico que eles estavam quando saíram, entendeu? Sinal que o pessoal continua, então, ativo, né? Ninguém está parado, esperando as coisas acontecerem, né? Porque... Comprometimento, né? Tem que ter comprometimento. Muito legal isso. Ronaldo, essa experiência toda sua aí, né, de clube, de seleção, de introduzir o voleibol sentado no Brasil, né? Introdutor do voleibol sentado no Brasil. Em algum momento você para pensar que isso deu muito certo? Como é que é isso para você? Eu sou uma pessoa assim que eu não fico me apegando assim para transformar uma coisa maior do que ela é. Na realidade, às vezes eu até esqueço que porque eu estou tão envolvido que para mim eu esqueço que eu fiz isso daí. Às vezes eu paro para pensar, falo, você fez um grande feito, né? É uma modalidade paralímpica e uma das que deram super certo, né? Mas assim, eu procuro sempre ir para frente, entendeu? Eu não fico parando muito para pensar, não. Porque Mas sei que teve alguma importância. Não, teve muita importância. E
é pouco tempo, né, para a gente ver o resultado que a gente tem. A seleção brasileira feminina e masculina hoje, ela é uma das tops no mundo. Então, Sim, se você analisar que começou em 2002 e nós estamos em 2020, é pouco tempo, Ronaldo. O que que é você... verdade. É. Olha, eu tinha já na minha cabeça, quando era o outro presidente, eu sempre falava para ele: invista no feminino. O caminho é muito mais curto. Mas assim, a gente tem uma política, né? E até voltando quando você perguntou aquela questão para arranjar mulheres é mais difícil, porque historicamente nós somos um país machista, né? O latino é machista, né? Sim, Então, sempre foi dado mais atenção para a equipe masculina do que feminina. Não estou criticando, hein? Não entenda como uma crítica. É uma coisa natural. As pessoas gostam mais de ver os homens jogar, as empresas investem mais nos homens, porque é uma cultura, é cultural. E eu sempre falava, tinha brigas homéricas por conta disso. Invistam no feminino, o caminho é mais curto, é mais fácil chegar numa medalha paralímpica com feminino do que com masculino. E dito e feito, chegou em 2016 numa medalha paralímpica ao feminino e não chegou o masculino. Pode ser que agora chegue. Mas, e isso tudo, elas tendo muito menos do que os homens, mas muito menos condições. Não dava para comparar, né? Nós fomos criando, quando eu estava à frente da seleção feminina, uma condição decente, porque nós conseguimos, na época, um patrocínio da Unimed, Rio de Janeiro, com a médica da nossa seleção, que também tinha sido atleta da seleção e era deficiente, amputada, a doutora Consuelo, extremamente competente. E aí ela conseguiu esse patrocínio da Unimed Rio. Foi aí que nós conseguimos. A primeira coisa, como era um patrocínio que ela tinha conseguido, então foi mais fácil eu negociar do que seria. Então a primeira coisa que eu coloquei, olha, tem que dar, cada vez que elas vierem treinar, um dinheiro para elas, uma verba para ajudar, que seja pouca, não interessa. E esse dinheiro tem que ser todo revertido para elas, para o treinamento delas. Então nós nos encontrávamos uma vez por mês, nós dávamos treino com. Aí vinham, dormiam no SESI, o restante eu corria atrás. Mas a partir disso que começou elas conseguirem evoluir tecnicamente enquanto seleção brasileira, né? muito. Então, esse olhar que tem que ter para sacar, ó, meu, qual que é o caminho mais curto? Por que que a gente, todo mundo, a China só é o que é porque 60% da equipe deles é de mulheres. Eles fazem o contrário, eles veem nas mulheres o caminho para se ganhar as medalhas. Legal, muito bom. A gente tem um comentário aqui, o Ronaldo, da Carla. Ela está falando assim que em BH as escolas de inclusão, entre aspas, não trabalham com esporte adaptado. E infelizmente os professores de escola não têm interesse em se capacitar. A Carla é a técnica, né, do vôlei sentado lá Sim, do Cruzeiro, né? E sim. infelizmente acontece muito. E a ideia nossa de criar essas lives, Ronaldo, foi justamente de falar a respeito de uma modalidade, quem sabe despertar nas pessoas, né, um pouco de interesse, de curiosidade, e para que as pessoas pesquisem um pouco mais e resolvam, né, um olhar diferente, porque você falou que conhece aí em São Paulo, eu conheço algumas escolas, né, que começam a desenvolver um trabalho, mas a gente precisa caminhar muito mais ainda, né? Sim. Então, porque eu acho que tem bastante gente que até trabalha a modalidade paralímpica em algum momento na aula. O que o professor ainda não tem é porque é diferente da gente que é técnico, a gente tem aquele espírito competitivo. Sim, O professor não tem aquele olhar para falar assim, meu, aquele amputado lá dá para jogar vôlei, ele tem uma certa altura, ele tem não sei o que lá. Porque o biotipo é o mesmo, para a modalidade como é para as outras. Ou, por exemplo, nossa, aquele menino lá tem artrogripose, ele é super forte em cima e super com a perna curta. Ele é um biotipo perfeito para halterofilismo paralímpico, entendeu? Compacto. Sabe assim, de a pessoa olhar, porque o professor ele não tem esse olhar,
do técnico, esse olhar competitivo. Então, às vezes, ele até faz alguma modalidade na aula e bota lá o amputado, ou que tem algum problema de deficiência, que seja elegível para o vôlei, para a criança poder participar. Mas ela não olha para aquela criança e fala, ele pode ser atleta. Porque nem ele enxerga aquilo como uma coisa competitiva, ele só vê no aspecto inclusivo. Apesar que o esporte de rendimento, ele é excludente porque ele só seleciona os melhores. Mas ele é inclusivo porque possibilita a pessoa ter acesso a coisas que ela não teria. Então é uma mescla, sabe? Mas a visão do professor de educação física para o deficiente, ela é uma visão somente da questão da inclusão. Ela não é uma visão competitiva e que vê possibilidades maiores naquele garoto, naquela garota, né? Com deficiência. Então, acho que é isso que falta, né? Na verdade, nós podemos ter dois olhares, né? O olhar da competição e podemos ter o olhar da inclusão, do lazer, Sim. né? Aí seriam olhares diferentes, mas importante a gente estar falando sobre esse conteúdo aqui. Ronaldo, a gente já está quase encerrando aqui o nosso papo. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Quando eu fiz o convite, você aceitou prontamente. Eu fiquei extremamente feliz. Para a gente é uma honra poder conversar com você. Tá? É muito importante a gente passar, né, o seu conhecimento, a sua experiência para os colegas, professores, para a gente. Então, eu te agradeço imensamente e você pode aí fazer suas considerações finais. E se você quiser contar para a gente algum fato inusitado, alguma coisa engraçada que você vivenciou nesse seu tempo aí de SESI ainda, no SESI, né? De seleção, nesse seu caminhar, você fica à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? É legal falar sobre a modalidade, que eu particularmente eu gosto pra caramba. De situações engraçadas, você teve tantas situações boas. Mas assim, o que eu posso falar é que eu gosto muito da modalidade, né? Então eu procurei sempre fazer para os atletas a melhor coisa possível. Tanto que eu tenho grupos de ex-atletas. Pega a doutora Consuelo no Rio de Janeiro, pega a Ana Paula, que é uma amputada bilateral, fez parte da primeira seleção de vôlei sentado que é de Niterói. Pega outras atletas ou outros atletas que não estão mais jogando, mas que são grandes profissionais e que são meus grandes amigos. Eu estou em contato sempre, eu vou ver sempre. A gente relembra muitas coisas boas. O próprio meu assistente técnico, que eu fui primeiro assistente técnico dele, do Alexandre Medeiros, no Rio de Janeiro. Eu sou padrinho do filho dele. Então, assim que o esporte, ele me trouxe mais do que medalhas. Ele me trouxe amigos, me trouxe compadres, me trouxe, sabe, e principalmente muitos ex-atletas que olham assim e falam assim, meu, esse deu muito certo. Então, essa é a melhor história que a gente pode ter. Fora as infinitas que dava para dar milhões de risadas, mas fica para uma próxima. Mas obrigado pelo convite. Então, o pessoal tá te dando parabéns aqui, agradecendo a sua presença, Ronaldo. Estão falando assim, não para não, faz mais lives, querendo saber mais. Legal isso. Amanhã, Ronaldo, a gente vai estar aqui com a Gisele, tá aí na nossa live, né, Gi? Fala um oi. Falou. Ela vai... Ó, o Herbert de Minas Gerais está mandando parabéns, Ronaldo. O pessoal gostou bastante. E amanhã a Gisele, né, que é uma atleta da seleção aí brasileira, sim, é uma atleta sua do SESI, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a carreira dela, então eu convido todos a estarem conosco aqui amanhã às 13 horas, eu sei que não é um horário muito legal, horário de almoço, mas essa semana a gente teve uma convocação de planejamento no estado, então a gente teve que dar uma mexida nos nossos horários, mas as lives todas elas estão salvas no meu Instagram, vão para o YouTube. Tá. Né? Então, assim, vai ser um lugar que as pessoas possam estar dando uma olhadinha, né? Revendo o nosso bate-papo.
E foi muito legal, muito importante, Ronaldo. E de novo, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que em breve a gente se encontre nas quadras, né? Se Deus Tá quiser. bom, isso, se Deus quiser. Então tá bom. Obrigado, Gente, gente. eu que Tchau. agradeço. Beijo grande para todo mundo e até amanhã às 13 horas com a Gisele. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.